Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz as folhas do último figurino dourado que eu publiquei. Eu tenho aqui uma linha dupla na minha agulha número 9, que é uma agulha bem fininha, essa agulha aqui é uma agulha mais compridinha, a minha até tá um pouco tortinha porque eu uso demais, e eu acabo moldando ela com a força do meu dedo, mas eu não me importo que ela fique um pouco tortinha, pra mim é até confortável. Então, a primeira coisa que eu fiz, depois de ter montado a minha folha, forrado a minha folhinha com o tecido do figurino e feito esse primeiro ramo aqui, que é para ser a base, né? Isso aqui vai me dar a direção do resto do meu bordado. Então a primeira coisa que eu fiz foi aplicar alguns chatons nesses meios aqui, ó. Então eu coloquei chatonzinhos assim, de compridinho nesses meios. Aqui eu iniciei um pedacinho porque é pra gente, que é isso aqui o principal que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Então, gente, já apliquei os chatons ali e depois o que eu fiz no figurino? Eu fiz algumas um pouquinho diferente, mas a maioria eu fiz assim, ó. Eu completei esses meios com esses vidrilhos aqui, que é como se fosse um canutilho, mas menorzinho. E coloquei umas florzinhas assim, ó, eu vou mostrar pra vocês, vou colocar uma aqui. Então eu apliquei essa florzinha, ó, peguei a florzinha, coloquei essas florzinhas bem no meinho. Deixa eu ver se eu tenho um vidrinho soltinho aqui. Pra dar alguns detalhes a mais nessa folha, que eu queria que ela ficasse bem complexa e bem brilhante. Então, ó, quando eu quero aplicar uma miçanga ou uma pedraria, que eu quero que ela fique pra cima, viradinha pra cima e não assim, ó, deitadinha, o que eu faço? Eu coloco ela ali, né, com minha agulha, depois eu pego uma miçanguinha, um vidrilho, uma pedrinha menor, e pulo ela, ó, na hora de voltar, eu só volto por dentro da florzinha. Eu não passo de volta aqui por dentro, eu vou direto por dentro da florzinha. E isso aqui vai prender essa florzinha de pezinho ali, ó. Então ela fica assim, de pezinho, ó. E aí eu fiz isso aqui também em cada cantinho, na folhinha do figurino, e completei com vidrilhos. Então o principal que eu quero ensinar pra vocês é esse detalhe aqui que eu fiz na borda externa de todas as folhas. Então o que acontece? Eu comecei como se fosse 2 camadas de canutilho. Então a gente vai calcular mais ou menos uma camada de canutilho fora e mais uma dentro. Então, ó, continuando ali. Eu coloco a minha agulha, pego um canutilho, sempre o canutilho primeiro, porque a gente tá indo de dentro pra fora. Então a gente quer que o paetê sempre fique pra fora, né? Então eu pego um canutilho e um paetê. Tá? Se o paetê de vocês estiver lado que brilha, cuidado com isso. Então sempre pegar o lado que brilha pra que fique pra fora, né? E coloco ali, ó, sempre respeitando esse desenho da folha, que é um desenho assim na diagonal, como se fosse os sulcos, né, na diagonal cima. Então, ó, tô fazendo a primeira camada, deixando um pequenino espacinho entre um canutilho e outro. Pego o próximo canutilho, o próximo paetê, sempre o canutilho primeiro, e vou seguindo esse desenho, tá? Depois, quando eu for começar a fazer a próxima camada, a camada de fora, eu vou indo entre os canutilhos que eu fiz, ó. É meio abstrato, mas tem uma ordem. Agora vocês já vão entender. Ó. Então aqui eu pego entre os dois que eu coloquei ali, entre os dois um pouquinho mais pra cima, ó. E faço o próximo. E a moral desse detalhe aqui é não ficar nenhum espacinho vazio. Então aqui tem um espacinho vazio, eu vou ali mais pertinho possível do último que eu fiz e aplico mais um canutilho e um paetê. Às vezes o paetê vem grudadinho também, a gente tem que dar uma separadinha, ó. E vou lá na beiradinha. E assim eu vou fazendo esse detalhe, ó, sempre com um canutilho e um paetê. O canutilho é super fácil de encontrar, encontra em qualquer loja de pedraria, esse paetê também, né? E vocês vão fazendo esse acabamento bem simples, sempre respeitando a diagonal cima e colocando o paetê por último, né? Como a gente tá indo de dentro pra fora, primeiro canutilho, depois o paetê. E aí completa toda essa lateral aqui e vai ficar um efeito bem bonito depois na folha de vocês.
completei um lado pra vocês verem, ó, como fica. Olha só que lindo que ficou. Isso aqui brilha um monte. Imagina ela toda, né, do outro lado também. Vocês podem ver nas fotos do figurino. E na hora que eu fui fazer a finalização, o acabamento, eu ainda apliquei uma corrente de strass em toda a volta. Pra ficar bem brilhoso, bem assim, com jeito de joia. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Façam bastante folhinhas. Um beijo!